É sempre bom poder estar aqui. É sempre bom poder rever não só irmãos, mas amigos que deixei aqui, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. A minha esposa acompanha, a Eliane está aqui comigo. E a última música que Rebeca cantou, eu chorei também. Eu sei que alguns choraram. Porque é muito fácil a gente cantar também, falar assim, Deus usa-me. Mas é difícil quando Deus quer nos usar, a gente estar disponível para isso. E eu me lembrei, Deus nos concedeu de ficarmos 11 anos em Jaciara, e quando deu, acho que uns 2 anos já, você precisa sair, acho que na hora de sair. E a gente começou então já a orar a Deus, e eu lembro que meu filho falou assim, pai, pede uma igreja pronta já para o senhor, porque o senhor sempre prega uma igreja que o senhor tem que fazer tudo. Aí nós começamos a orar. Ô Senhor, né, nos dá uma igreja que a gente chega lá, tem um louvor lindo, né, como a igreja que tem um louvor lindo, maravilhoso. Acho que deve ter umas 3 ou 4 equipes de louvor aqui. E a minha esposa, Senhor, me dá um lugar fresco. E a gente começou a orar para Deus, para que Deus nos desse uma igreja pronta, onde nós não precisássemos começar, né, tudo de novo. Mas Deus havia falado conosco em junho, no Congresso Glorificai. Nós ficamos responsáveis por dirigir a programação. O pastor Emerson era o orador, ele é o presidente, eu sou o atual vice-presidente da convenção. E nós ficamos responsáveis por dirigir a programação. E eu tinha uma inquietação muito grande, que era uma decisão que eu precisava tomar concernente à igreja que eu pastoreava, uma decisão muito séria e que traria muita implicação, mas eu precisava tomar aquela decisão. Então eu estava com uma inquietação muito grande na alma. E no domingo, pela manhã, eu fui ao refeitório e tomei meu café, fui para o alojamento, para o apartamento, fiz minha higiene, me aprontei, ia para o culto e de repente me deu uma vontade, pastor, de tomar um suco. E eu passo novamente ali, tomo um suco ali, converso com alguns pastores, e estou saindo, eu e o pastor Josias, e de repente um senhor que estava com um jovem, um adolescente sentado, ele só grudou no meu braço e diz assim, eu estava aqui só te esperando. E ele diz assim, o Senhor mandou dizer para você que Ele está fazendo nova todas as coisas na sua vida. Um novo ministério. E ele começou a falar coisas tremendas na minha vida, que Ele ia fazer algo novo na minha vida. E eu achei que ia ser lá em Jaciara, né? Eu não entendia até o momento. E Deus confirmou depois, quando os jovens, retomando as atividades, me convidaram para pregar. E aquele dia, aquele senhor falou assim, para que você tenha certeza que é o Senhor quem está falando. Apocalipse 21, 3. Eis que eu faço nova todas as coisas. Passados uns 15 dias, os jovens nos convidam para pregar na retomada, a gente sempre junto com a juventude. Pastor, nós queremos convidá-lo para ser o orador do nosso encontro. E eu não dei resposta porque eu estava numa iminência de uma viagem com a minha esposa para o Paraná. E depois eu respondi e falei assim, pastor, o senhor vai trazer então uma mensagem no tema Tudo Novo de Novo. Apocalipse 21, 3. Então Deus já estava falando que ia fazer nova todas as coisas. Então nós ficamos nessa expectativa, vai ser novo, maravilhoso, uma igreja nova. E aí a gente começou a pedir isso. Mas, meus irmãos, quando a gente diz assim, usa-me, Senhor, como farol, usa-me, Senhor, não é do jeito da gente, é do jeito de Deus. E em janeiro, eu estava de férias em Cuiabá, a irmã Jéssica nos liga, pastor, a igreja quer conhecê-lo, mas tem que ser essa semana. E a minha esposa lá no no Paraná, aí eu liguei para ela, ela falou assim, amor, nós não estamos orando para que Deus prepare um lugar, porque era para a gente ter vindo em novembro em Araputanga, e a gente não veio, e quando a gente foi convidado para vir, para pregar no aniversário, minha esposa, que está fazendo psicologia, olhou, não tinha faculdade lá,
Então ela já ficou totalmente desestimulada. É quente lá, ela já ficou totalmente desestimulada. E naquele dia ela falou assim: aonde Deus mandar, a gente vai. E a gente veio, conheceu a igreja. Com menos de 15 dias, eu acho que nós estávamos lá na cidade já de Araputanga. Estamos felizes ali na cidade de Araputanga. Então, pertinho de vocês. Então, queridos, por que eu chorei? E eu quero dizer isso para você. Porque nós precisamos abrir mão de nossa vontade para que seja feita a vontade de Deus. Servir a Deus não é servir do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. E às vezes nós nos comprometemos com os nossos lábios, mas muitos de nós não se comprometem com a vida. E eu quero pensar com vocês nesta noite algo que Deus colocou no meu coração, que está em Marcos. O evangelho que Marcos escreve no capítulo 10, eu quero que você abra e se coloque em pé comigo. Sobre a história do jovem rico. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Amém? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Versículo 22 diz assim: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vá, vende tudo que você tem. Dê o dinheiro para os pobres. Você terá um tesouro. Depois você vem, siga-me. Como você sairia da presença de Jesus com esta palavra? Curve sua cabeça. Senhor, nós já te louvamos cantando, já podemos perceber a presença maravilhosa do Teu Espírito neste lugar. E nós queremos ser impactados por Tua palavra, de não somente ouvirmos, Senhor, mas de sermos operosos, praticantes da mesma, Senhor. Então, Deus, cada pessoa que está neste lugar, nesse recinto, e aqueles que estão acompanhando, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito para um discipulado genuíno com a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale ao coração de cada um nesta noite, de acordo com a necessidade, não de acordo com o querer, mas de acordo com a necessidade. E que nesta noite ninguém saia daqui contrariado, mas que saia daqui alegre, por desfrutar da Tua presença e por ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, Jesus, fala conosco. Amém.
Pode se sentar, meus amados irmãos. Eu quero estabelecer como tema desta mensagem, baseado na pergunta que o jovem faz a Jesus. Ele faz a pergunta, chegando a Jesus e elogiando a Jesus, ele pergunta: falta-me alguma coisa para que eu tenha vida eterna? E a sua pergunta se baseia justamente no seu conceito de que ele já havia feito tudo. E se ainda haveria alguma coisa faltando para ele herdar a vida eterna. Então eu quero tomar como base nessa palavra, perguntar: o que lhe falta? O que está lhe faltando para que você tenha a vida eterna? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é temporária. Nós estamos de passagem. Embora a gente queira viver muito tempo, mas a realidade é que a nossa vida, ela é curta. Alguns dias atrás eu cheguei aqui, um jovem de 30 anos. Como eu falei lá em Vila Bela, né? Magro. 25 anos se passaram. Eu vi crianças crescerem, que hoje já são pais, que os seus filhos já estão na faculdade. Daqui uns dias, nossa vida, nós não estaremos mais aqui. Alguns daqueles irmãos que nós tínhamos aqui já não estão mais conosco. A nossa vida é temporária. Eu lembro aqui muito da irmã Cidália. Todos os cultos: pastor, o senhor pode cantar um hino comigo? E ela mexia a sobrancelha assim, ó. Quem se lembra da irmã Cidália aqui? É assim mesmo, não era? Pastor, o senhor pode cantar um hino comigo? Eu me lembro um dia que eu estava pensando em sair, né, da igreja, já entregar o ministério, e aquele dia eu vim determinado para fazer isso. Aí pedi para a irmã Cidália orar. Ela subiu aqui, falou assim, orou, falou: Senhor, não deixe o pastor Gersione sair. Falei: Jesus amado. É aquele cantinho ali, irmãos. Quantas pessoas já não estão mais conosco? E que a gente lembra, Sebastião, que embora o seu corpo físico aparentasse já gasto, mas tinha um espírito jovem, que estava em todos os cultos. Todos os cultos que você pudesse, o irmão Sebastião estava lá. Eu não sei depois que eu fui embora. Assim? Todo culto, Sebastião. Já não está mais conosco. Se a gente for falar aqui, a lista é grande. E você vai pensar: daqui um dia também não vou estar aqui. Eu vejo ali a nossa irmã, me perdoa, que depois do Covid algum nome esqueceu, mas a mãe do irmão Solane, que é minha querida, Elvira. Tive o privilégio de batizá-la também. Só não batizei a vozinha, né? Que o Manuel batizou. A vozinha não está mais com a gente. E tantos outros que não estão mais conosco. A vida é temporária. Nós estamos aqui de passagem, meus amados irmãos, e este homem era um homem religioso, um homem que era, no seu entendimento, o guardador dos mandamentos, e ele achava que por guardar os mandamentos, ele já tinha algo suficiente que fosse aceitável diante de Deus para herdar a vida eterna. Mas só que havia algo que o inquietava, havia algo na sua alma que leva a perguntar para Jesus. E talvez algumas pessoas não tenham a coragem que este homem teve de perguntar: eu estou preparado para herdar a vida eterna? Porque muitas vezes as pessoas se acostumam à sua religiosidade, as pessoas acostumam a um ritual, a um costume religioso, e ela esquece que Deus não está preocupado com os meus ritos religiosos. Porque quando aquele homem que era religioso, chamado Nicodemo, ele chega até Jesus, Jesus vai diretamente ao ponto, diz: aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, o que Deus quer, o que importa para Deus é que eu e você tenhamos nascido de novo, sejamos uma nova criatura. E às vezes nós não estamos preocupados com isso, e o tempo está passando. E nós estamos levando a nossa vida do nosso jeito, da nossa vontade. Como eu disse no início, a gente canta assim: Deus, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre abismo. E às vezes, quando Deus quer usar verdadeiramente a nossa vida, a gente recua. Porque, de fato, nós não estamos comprometidos num relacionamento verdadeiro com esse Senhor, a ponto de ser sensível à voz do Espírito Santo, para ouvi-lo verdadeiramente, a ponto de abrirmos mão daquilo que mais nos interessa, para fazer tão somente a vontade do Senhor nosso Deus. O que está te faltando? E a pergunta que aquele homem faz, nós precisamos fazer. Diante das questões religiosas, ele queria saber. Meus queridos, não são poucas as pessoas que pensam como aquele homem rico, que já está suficiente. A minha prática religiosa, eu já tenho feito muitas coisas. Me faltaria ainda alguma coisa para que eu possa ir para o céu? Jesus sabia qual era a motivação daquele homem, e por isso então Jesus vai confrontá-lo. Embora o Senhor conhecesse o coração dele, Jesus queria ouvir dele. Então Jesus vai colocar para ele justamente alguns mandamentos que estavam relacionados ao próximo, relacionamento com o próximo. Porque às vezes, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que o relacionamento com Deus começa com um relacionamento horizontal. Tem muita gente que acha que está bem com Deus, mas ele não consegue desenvolver um relacionamento horizontal. Eu costumo dizer que a bênção de Deus não vem de cima, a bênção de Deus vem de baixo. Quando Deus multiplica na vida de Jó o que ele tinha, é decorrente do que diz que a palavra do Senhor, quando ele orou pelos seus amigos, e aqueles amigos que falaram mal dele, aqueles amigos que disseram que ele havia pecado, que falaram tão mal dele, e Deus falou assim: de Jó eu aceito a oração. E Jó poderia dizer: eu não vou orar por vocês ficaram aqui atazanando a minha vida o tempo todo. Mas diz que Jó orou, e quando Jó orou, Deus mudou a sorte de Jó. E sabe o que aconteceu? As pessoas vieram visitar Jó, e diz que todos que vinham visitar Jó traziam-lhe presentes, de maneira que o Senhor deu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Quando nós entendemos que para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos entender os relacionamentos no sentido horizontal. Por quê? Porque nós vamos ver a manifestação de Deus dessa forma. Tem muita gente que quer ter experiências com Deus. Eu quero ter experiência com Deus. Mas a experiência que ele quer ter com Deus é que um anjo apareça para ele. É que ele tem uma visão. E às vezes Deus está colocando coisas extraordinárias na vida dele para ele ter experiência, e ele não está tendo essa sensibilidade. Então, meus queridos, o Senhor fala para aquele homem, diz assim: sabe quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? O Senhor vai citar alguns apenas. E o Senhor coloca justamente os mandamentos que diz respeito ao próximo, como ele diz assim: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Aquele homem não esperava essa resposta de Jesus. Embora o desejo que parece expressar no coração dele, a sua motivação era de ter a vida eterna. Eu pesquisei aqui para a psicologia, motivação, olha o que diz, é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. É o impulso que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. E a motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. E diz então que é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos.
Motivação é o que faz com que indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar o que almejam, e muitas vezes alguns acabam até mesmo passando por cima de outras pessoas para alcançar aquilo que elas querem. Aquele homem tinha motivação, ele desejava alcançar a vida eterna, mas agora o Senhor vai trazer ele para a realidade de fato, se ele realmente queria alcançar a vida eterna. Porque você pode estar querendo algo, você pode estar motivado por algo, mas quando você é confrontado para a realidade, essa motivação sua se perde. E aí então o Senhor vai falar para ela assim, o Senhor fala para ele assim, você vende tudo que você tem. Irmãos, eu imagino que foi realmente algo difícil. Foi fácil não. Posso pegar um exemplo de Dário Penido? Conheço o Dário há muito tempo, vou usar o Dário como um exemplo. Da sua labuta, lojista, comerciante, aí vai ajuntando um negocinho, vai comprando uma cabecinha de boi, vai tal. Né? Aí tem lá, vou jogar, tá? Não tem mais, porque agora ele não é mais pecuarista, ele é agricultor, né? Mas um exemplo, ele está com 1000 cabeças de boi, que coisa linda, que glória a Deus. Agora ele não é mais, agora ele é pecuarista, está na pecuária, está trabalhando com, aliás, agricultura, né? Vende tudo. Entrega um pouco para o Gersione. Vende tudo. Distribui para os pobres. É fácil isso? Não. Só que o Senhor não estava dizendo isso para que ele ficasse pobre. Não. O Senhor queria atingir o ponto crucial, central, onde os seus pensamentos estavam. Embora ele estava pensando em vida eterna, mas a vida eterna ele não estava pensando no sentido do que o Senhor de fato quer dar para nós. Porque vida eterna não é só você ir morar no céu. Porque muita gente pensa que vida eterna é só morar no céu, mas vida eterna é muito mais do que isso. A vida eterna começa quando você entrega o teu coração para Jesus e você começa a desenvolver um relacionamento com Ele, harmonioso com Ele, e a entender o propósito que Ele tem para você aqui, presente agora. Enquanto aquele homem estava preso aos seus bens, ele não conseguia cumprir o propósito de Deus para a sua vida, porque ele estava só pensando nos seus bens. O seu pensamento estava só naqueles seus bens. Jesus não queria que ele ficasse pobre, mas Jesus queria que ele entendesse que o cerne da sua vida não podia ser naquilo que ele tinha, mas naquilo que Deus tinha de maior, porque Jesus fala assim, vende, dá aos pobres, vem e segue-me, você vai ter o quê? Um tesouro. Aleluia! Então o Senhor estava dizendo, você vai ficar muito mais rico do que você é agora. Porque é entender, irmãos, o processo de ser um discípulo de Jesus, porque Jesus nos chamou para andar com Ele e andar com Ele, desenvolver o que Ele tem para a nossa vida, na vida das pessoas que Ele vai colocar diante de nós. E isso requer o quê? Um comprometimento com o Senhor. Ah, meus amados irmãos, o que está faltando para você estar vivendo essa vida eterna aqui agora? Não só pensar na perspectiva futura. O que está faltando? Eu quero deixar algumas sentenças com os irmãos. A primeira é, talvez liberar o coração para Deus libertar das coisas momentâneas e passageiras deste mundo. Porque muitas pessoas, irmãos, elas podem até ter saído do mundo, mas o mundo ainda não saiu delas. Qual é a diferença? Quando Jesus ora para os seus discípulos, em João capítulo 17, Jesus diz assim, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Viver
de acordo com o propósito de Deus, viver neste mundo fazendo a vontade do Senhor, mesmo que Deus tenha dado muitas coisas para você, mas você não está presa a estas coisas momentâneas, estas coisas passageiras. Elas podem até servir de instrumento na sua vida para abençoar, para ser usada para a glória de Deus. Eu vi o pastor falando aqui que muitas pessoas foram abençoadas para ir ao congresso em Cáceres. E essas pessoas foram abençoadas por quem? Por Deus. Através de quem? Deus abriu a torneira, ela falou assim, e derramou o dinheiro assim na conta do irmão. Tem gente que ainda fica esperando cair dinheiro na conta, né? Não. Deus abençoa através de pessoas liberais, que sabem que o que Deus colocou na mão dele é para abençoar. Deus colocou para abençoar. Então, Senhor, libera meu coração, Senhor, liberta, Pai, porque eu preciso ser liberto, porque eu estou preso. Eu preciso que o meu coração seja liberto disso, porque isso que eu tenho, foi o Senhor que me deu, mas eu não posso ficar preso a isso. Porque isso tem que ser para a glória de Deus. Era isso que Jesus queria que aquele homem entendesse. O entendimento que ele precisava ter. Viver a eternidade com o Senhor, viver no tempo que o Senhor permite aqui, desapegado das coisas deste mundo. As riquezas podem significar também aquilo que ocupa o lugar também de Deus no seu coração. Meus irmãos, eu tive o privilégio de conhecer um senhor que era muito rico. E o desejo dele era conhecer Brasília, Juscelino Kubitschek. Eu falei, mas não foi por quê? Eu falei, não tenho tempo. Mas como? Aqui é 4 horas da manhã, eu estou acordado já. Mexi com gado, isso. Meu irmão, ele morreu sem conhecer Brasília. E não deixou herança, não deixou herdeiro, porque ele não tinha filhos. É aquilo que Jesus fala naquela parábola, quando um irmão fala assim, Senhor, fala para o meu irmão para que ele divida comigo os seus bens. Aí Jesus diz assim, quem é que me constituiu para ser herdeiro de bens? E Jesus conta aquela parábola daquele camarada que produziu muito e ele ficou sem saber o que fazer. Ele, tive uma ideia, vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer para os meus bens, dizer para a minha alma, alma, agora você tem bens para muito tempo, sossega, regala-te. E diz que naquela noite ele ouviu uma voz dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens, para quem será? Para quem será o que você tem? Às vezes, as coisas que nós temos, eu falei para os meus filhos que eu não vou deixar herança para eles, até porque eu não herdei do meu pai. Eu não herdei nada do meu pai. Também não tenho nada para dar. Mas muitos não estão preocupados com isso. E quando morrem, só dá briga pela partilha de bens. E elas estão acumulando. E elas não estão herdando a vida eterna. E elas não estão desfrutando da vida eterna. Segundo lugar, precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós reconhecemos isso,
diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Está em Romanos capítulo 3, versículo 10. Nenhum justo sequer. Não há quem não tenha pecado. Todos extraviaram, todos se perverteram. Todos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Então nós precisamos reconhecer isso, que o Senhor nos chama para um relacionamento com Ele, para andar com Ele, para viver a eternidade com Ele, começar essa vida aqui, termos a realidade dos céus. Irmãos, infelizmente, tem poucos crentes que sonham com o céu. Aliás, tem alguns que nem acreditam que o céu existe. Você pode dizer, pastor, mas isso é loucura, porque muitos de nós comportamos como se o céu não existisse, e como se nós não fôssemos morrer. Porque nós não vivemos a realidade da vida eterna aqui, e muito menos almejamos ir para o céu. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que esperam, que aguardam a volta do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que estão desejosos que o Senhor possa buscá-lo. Porque isso vai acontecer, irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor vai levar uma igreja, mas Ele levará uma igreja pura, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. Precisamos santificar nossas vidas na presença de Deus. Precisamos entender que não são nossos atos religiosos que Deus está interessado. Deus está interessado em um relacionamento de seriedade, de comprometimento com Ele, aqui, agora. No nosso dia a dia. Manifestarmos a presença de Deus na nossa vida. Para isso precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos de perdão, nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Não podemos chegar como aquele homem, por mais que ele se ajoelhasse diante do Senhor Jesus, mas a sua pergunta é, falta ainda alguma coisa para mim? E quando lhe é colocado o que falta, ele sai triste, porque não estava de fato querendo aquilo. Quando é confrontado com a realidade. Quantos de nós aqui nesta noite estamos preparados para subir? Se o arrebatamento acontecer hoje, sabemos que isso não vai acontecer, porque ainda há muitas coisas para se cumprir nas Escrituras. Mas quantos de nós podem garantir que amanhã estará pronto, apto para levantar e ir para o seu trabalho? Nenhum de nós podemos isso, porque a Bíblia diz que nenhum de nós tem poder sobre o Espírito para deter. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que ora aparece e depois se desvanece. Ou seja, nossa vida é como uma relva. Quantos aqui estão preparados se Jesus voltar pessoalmente, você vai subir? Precisamos entender isso. E em terceiro lugar, nessa vida eterna, estar disposto a seguir Jesus não como espectador, não como um admirador. Eu admiro Jesus, Jesus é bom demais. E de fato Ele é bom demais. Mas Jesus não quer espectador, Jesus não quer admirador, Jesus quer seguidor. Jesus quer discípulos. Jesus quer pessoas que estejam comprometidas, não pessoas apenas que confiam em suas práticas religiosas e que talvez depositam a sua confiança naquilo que Ele faz e não a confiança em Deus. Quem está disposto a seguir Jesus precisa renunciar tudo, e é isso que Jesus coloca para aquele homem. Você está disposto a renunciar tudo? Você está disposto a abrir mão daquilo que ainda está te prendendo para seguir Jesus? Por isso que Jesus fala, entrai pela porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele vai dizer isso. Porfiai, ele usa uma palavra, porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque apertada é a porta, olha, apertada é a porta, conduz à vida, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Ser discípulo de Jesus requer renúncia, ser discípulo de Jesus requer entrega, vai além da prática religiosa, vai além do conhecimento teológico que a gente tem, é vida, prática, é de fato
uma atitude na presença do Senhor. Irmãos, a mensagem dessa noite é dura, né, pastor Manuel? Como foi dura para aquele jovem. Porque o ponto que Jesus pegou nele foi: você tem que vender tudo para me seguir. Abrir mão daquilo que está te prendendo para ser meu discípulo. Por que Jesus falou para aquele homem? Porque quando ele chegou para Levi, Levi estava lá na coleteria, Jesus falou assim: segue-me. Diz o texto que Levi deixou tudo. Acho que deixou até dinheiro lá, né? Deixou tudo. Seguiu. Estava Pedro, João, Tiago, terminaram a pescaria. Jesus falou assim: segue-me, agora, a partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Diz a palavra que eles deixaram tudo. Com Jesus é tudo ou nada. Por isso que muitos não vão subir. Sabe por quê? Porque não estão dispostos a renunciar. Não estão dispostos a abrir mão. Não estão dispostos. E talvez alguns aqui vão sair daqui triste. Porque Jesus está falando para você o que você precisa abrir mão. Talvez alguns vão sair daqui contrariados, porque Jesus está dizendo: olha, você precisa renunciar com isso você não tem como me seguir. Desta maneira não tem como você me seguir. Mas muitos vão sair daqui alegres, porque entendem que vida eterna é algo extraordinário, é um relacionamento com o Senhor. E eu quero terminar essa palavra nesta noite, quando nós colocamos Jesus como o primeiro na nossa vida. A gente vai experimentar isso de uma forma extraordinária. E tendo esse entendimento desta vida eterna, não apenas na perspectiva futura, mas do aqui e agora. Termino com o texto de João, capítulo 5, versículo 24. Vou ler nessa versão aqui, embora eu saiba de cor, mas foi a versão que eu dei para a irmã do multimídia, para a gente falar a mesma língua. João 5, 24. Essa versão é diferente do que o versículo que eu sei de cor. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Jesus não disse, quem crer em mim terá a vida eterna. Jesus disse, quem crer em mim tem. A vida eterna começou agora. E eu começo a viver a realidade agora. E o dia que eu morrer, eu desfrutarei plenamente dessa realidade. Como o apóstolo Paulo diz, que o que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um dia eu desfrutarei de algo extraordinário, que os meus olhos nunca viram, mais lindo do que qualquer paisagem que um desenhista possa desenhar, mais lindo do que o mar que eu vi pela primeira vez, fiquei extremamente encantado. Deus tem coisas muito maiores para aquele que vai herdar esta vida eterna. Por isso, quando Jesus fala para este homem, você vai ter um tesouro no céu, Jesus estava querendo que ele deslumbrasse quanto maior é essa riqueza de andar com Ele, que nos leve a renunciar o que é passageiro, para desfrutarmos do que é eterno. Aleluia! Vamos colocar em pé. Saia daqui alegre.